Pessoal, então seguindo aqui no nosso projeto Mundo da Cirurgia Plástica, nós estamos falando sobre os medos envolvidos nos procedimentos cirúrgicos. E esse tema de agora, o medo da morte, talvez o maior dos medos quando se fala numa cirurgia, quando se fala em entrar para uma cirurgia, né? Mas por que uma cirurgia gera um medo tão grande? Porque você não tem o controle, não tem o domínio da situação. É igual andar de avião. A gente sabe que andar de avião é muito mais seguro do que andar de carro, mas a sensação de andar de carro é de uma segurança muito maior. Por quê? Porque a gente tem o domínio da situação quando está dentro de um carro, e quando a gente está dentro de um avião a gente não tem o domínio da situação. Mesma coisa acontece no procedimento cirúrgico. O cirurgião e o médico anestesista têm o domínio daquela situação e a gente está numa situação completamente indefesa, né? Então, para isso, as escolhas têm que ser feitas da melhor maneira possível, e quem faz essa escolha é você. A primeira escolha é quem é o cirurgião que vai me operar, e nós vamos falar desse tema um pouquinho para frente. Então, basicamente, quando a gente fala em risco de morte, tá? É um evento realmente muito raro e acontece em a cada 100 mil cirurgias realizadas, tá? Então, basicamente, a gente pode ter muita tranquilidade quando a gente optar por fazer uma cirurgia plástica estética. Lembrando, nós estamos falando aqui de cirurgia plástica estética devidamente programada, de forma eletiva, em pacientes com baixa mortalidade, ou seja, em pacientes que não têm nenhuma doença envolvida nesse processo. Até porque se você tem uma doença descontrolada, descompensada, com certeza você não é o paciente ideal para realizar uma cirurgia plástica estética, né? Então a gente vai seguir numa outra taxa que também é muito baixa, que é a taxa de complicações, que é uma taxa menor do que 5%. Quando a gente fala de complicações, a gente tem complicações maiores e complicações menores. Complicações menores como um seroma, um hematoma, uma necrose, que é uma perda de tecido, uma desvascularização de tecido, ou complicações maiores como uma trombose e uma embolia pulmonar e até mesmo a morte. Então, basicamente, quando a gente fala em risco de morte, em complicação, a gente tem que pensar muito mais em prevenir do que tratar. E como a gente faz essa prevenção? Primeiro, com a escolha que eu te falei, que é você escolher o melhor cirurgião possível para fazer a sua cirurgia e conduzir o seu caso. Por quê? Porque esse cirurgião vai fazer algumas outras escolhas. E a primeira delas é onde você vai operar, em quais condições você vai operar, qual estrutura hospitalar você vai operar, uma estrutura grande ou uma estrutura pequena com menos recursos, como uma clínica, né? Particularmente eu opero meus pacientes todos no Hospital São Rafael, que é uma estrutura única aqui em Belo Horizonte, né? Um hospital muito focado na segurança do paciente, que gera realmente uma experiência de conforto, né, grande para o nosso paciente de cirurgia plástica, que é o que o nosso paciente espera, né, entregando realmente uma segurança ímpar para o paciente. Eu acho que é isso que você tem que buscar sempre. Buscar um cirurgião que vai fazer as escolhas corretas para você. Então vamos lá. Essas escolhas é, primeiro, onde você vai operar, qual estrutura você vai operar. Quanto maior a estrutura que você realizar o seu procedimento cirúrgico, pode ter uma certeza, mais seguro será para você. A segunda escolha é quem é o médico anestesista que vai conduzir o ato anestésico. Qual a experiência que ele tem? Quanto tempo de formado ele tem? Qual a experiência com aquele procedimento que ele tem? E essa escolha também, possivelmente, vai ser feita pelo cirurgião que você escolher. Agora, um terceiro ponto e muito importante. Qual será a prevenção de trombose e embolia para o seu caso? Realmente, embolia pulmonar é o que nos traz medo, é o que mata o nosso paciente. Em vez de tratar, vamos prevenir. Vamos prevenir como? Com medicação anticoagulante antes e depois da cirurgia. Vamos prevenir com o uso de meia antitrombose. Vamos prevenir com massageador pneumático durante a cirurgia e com um paciente muito bem hidratado e orientado. Então, com uma prevenção de trombose e embolia muito bem realizada, a nossa próxima preocupação são com os exames pré-operatórios, ou seja, avaliar a saúde do nosso paciente antes da realização do procedimento, né? Qual que tem que ser o foco nesse caso? Sempre uma avaliação cardiológica muito precisa, ou seja, temos que proceder com uma avaliação cardiológica profunda desse paciente, uma avaliação de toda a revisão laboratorial de sangue, tanto de parte inflamatória quanto de parte hormonal, para a gente ver se esse paciente está muito bem compensado, e os exames de imagem devidos para cada tipo de procedimento.
né? Essa avaliação pré-operatória deve ser feita realmente da maneira mais completa possível para a gente conhecer o nosso paciente no pré-operatório e não ter nenhuma surpresa durante o ato cirúrgico ou no pós-operatório. E o último ponto realmente é a condução do pós-operatório. É conduzir o pós-operatório do paciente de perto, ter uma equipe de plantão 24 horas para qualquer necessidade que esse paciente tenha e um paciente realmente muito bem orientado. Esse paciente orientado no pré-operatório vai ter uma condução de pós-operatório realmente muito melhor e muito mais segura. Porque se ele seguir as orientações da forma mais adequada possível, com o uso das medicações analgésicas, antibiótico, como eu falei da prevenção de trombose e embolia, com certeza essa condução toda, todo esse processo pós-operatório vai ser feito de forma muito mais eficiente, muito mais lisa, gerando muito mais segurança para o nosso paciente. Então, voltando, falando aqui do que nós estamos falando, que é o risco de morte da paciente, é importante deixar bem claro, cirurgia plástica é algo muito seguro se todos esses cuidados que eu citei forem feitas de forma muito cuidadosa e com o objetivo sempre de colocar o paciente no centro e entregar para ele a melhor jornada e a melhor experiência possível. Então a gente fica por aqui sabendo que esse risco é extremamente baixo, desde que todos esses cuidados sejam feitos da maneira mais rigorosa possível.